Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus familiares. Eu sou o pastor Marcos, da Igreja Cristã da Família de Guarulhos, e eu estou aqui para te convidar a assistir aqui conosco todos os domingos às 19 horas os nossos cultos online. Você também pode nos acompanhar e nos conhecer um pouco mais através das nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Enquanto não pudermos ter os nossos cultos presenciais, nós estaremos aqui. E quando tudo voltar ao normal, ficaremos felizes em te receber lá na igreja. Tenha certeza que você será muito bem-vindo, você será muito bem-vinda. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Nessa noite eu queria falar um pouquinho a respeito do eterno. Que muitas vezes a gente troca o nosso eterno com Jesus por momentos aqui na terra, por passagem simplesmente. E nessa noite eu queria trazer para vocês essa mensagem. E vamos abaixar nossa cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse culto, Senhor, muito obrigado por mais esse momento, Pai. Vem neste lugar, Senhor, e coloca no nosso coração, Senhor, a vontade pelo eterno, Senhor, a vontade, o anseio pelo eterno, Pai. Que possamos ter essa visão, Senhor, e que esquecemos um pouco do terreno e lembramos um pouco de Ti, Senhor. Amém. Que a todo instante lembramos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Declaram obra de tuas mãos.
face veremos, exaltaremos sua glória e majestade para sempre. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso,
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez, estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor e meditar na sua santa palavra. E o tema de hoje é fé, crença e esperança. Vamos meditar nesses assuntos. Amém? Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua eterna misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã na nossa vida, Senhor, na vida do teu povo, da tua igreja. Te agradecemos, ó Deus, pela revelação da tua palavra. Oramos pedindo, Senhor, sabedoria, graça e entendimento, e que o Senhor possa, de fato, Senhor, entrar no nosso coração, nos ensinar, Senhor, segundo a tua vontade. Fala conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua palavra e a tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Como disse, o tema de hoje é fé, crença e esperança. São três coisas distintas, mas são três coisas que eu tenho ensinado e aprendido primeiramente, que são diferentes, mas uma coisa não pode viver sem a outra. A fé não pode viver sem a crença, que por sua vez não pode viver sem a esperança. Essas três coisas sozinhas, elas não têm efeito, mas elas se interligam. Elas, quando nós aplicamos as três coisas, quando entendemos isso, a fé, ela tem um efeito poderoso. Eu quero contar uma história antes. Aliás, duas. Uma história de Penélope. Conta-se que, por ocasião da guerra de Troia, Penélope ficou ausente do marido por 10 anos. Ela ficou na cidade de Ítaca, aguardando fielmente o seu esposo Ulisses, que estava voltando. A tumultuada viagem de volta, que demorou 10 anos, foi compensadora, pois ela reencontrou seu amado esposo e ambos foram felizes até o final das suas vidas. Essa história é uma história com a letra E. É uma história. Não sei se é verdade ou não, mas é uma história. E essa história ajuda a entender a importância da esperança com paciência. Então nós ouvimos essa história, curta, breve, mas que dá para entender um pouco o que é esperar com paciência. Mas eu conheço uma história, e essa é com H, uma história de uma mulher da igreja que eu frequentava, igual essa. Só que o final não foi dessa forma. Ela foi abandonada pelo marido com filhos pequenos. O marido não era cristão. Mesmo assim, ela foi fiel ao marido, mesmo ele não sendo fiel. Mesmo quando ele a abandonou, ela continuou fiel. Ela creu, acreditou que Deus o traria de volta. Ela esperou o tempo de Deus, orando pelo seu casamento por muitos anos. E aqui nós já começamos a ver, através da história dessa mulher, eu tive o privilégio de conhecê-la, de conviver com ela um pouco e aprender muito dela. Eu admirava e admiro essa mulher até hoje. Eu tenho uma admiração profunda por ela, pelo exemplo de mulher de fé, de perseverança, uma mulher que esperou, que acreditou e esperou. Ela tinha esses três ingredientes da Bíblia.
E só que o final dessa história é quando esse tempo todo que ficou longe do marido, o marido quando o abandonou, ela continuou ali, continuou firme, continuou fiel, continuou esperando, continuou orando, perseverando. E Deus o trouxe de volta. Eu não conhecia o marido dela nesses anos todos. E ele chamou ela de volta e ela foi morar com ele. E quando ela foi morar com ele estava no interior de Minas, a 1.000 quilômetros de distância de Minas Gerais, daqui. Ela morava aqui. E ela foi morar com ele, de volta, esses longos anos. Certamente mais de 10 anos de ausência, de separação. E ela foi porque ele tinha dito que ele tinha aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Enfim, ele tinha aceitado a fé. E ela foi. E eu tive o privilégio de visitá-los um tempo. Fiquei 4 dias com eles. E foi ali que eu conheci o seu esposo. E nesses 4 dias, teve culto na igreja dela, lá em Minas, e eu e a Alzira, nós fomos. E ali eu vi aquele homem, quando chegamos na igreja, eu vi aquele homem ajoelhado, ajoelhou-se ao pé da cadeira, segurando a cadeira com uma mão e a outra mão para o alto, louvando, orando a Deus. E eu, como pastor, eu fiquei observando aquele homem que tinha abandonado a esposa por muitos anos, os filhos, e de repente estava ali, aos pés do Senhor. E nos louvores, ele louvava, dava glória a Deus, glorificava a Deus, e eu fiquei observando. Na palavra, ele dava aleluias, gritava aleluias, glória a Deus. E eu fiquei observando. Nós fomos embora para a casa dele. E depois fiquei 4 dias. Depois desses 4 dias eu retornei. Convivi ali com eles esses 4 dias, conversamos muito. E voltei para casa. E aqui em Guarulhos nós ficamos, passado algum tempo, alguns anos. E eu fiquei sabendo, recebi a notícia de que ele tinha abandonado ela novamente. E por uma menina, uma jovem. Imagina o coração dessa mulher. Imagina como ela ficou decepcionada, triste. Imagina isso. Ela voltou para casa. Chegou em casa, para cá, para Guarulhos, sozinha novamente. Eu imagino que passou dentro do coração dessa mulher. Mas ela continuou fiel a Deus. Aqui, nessa história, nós vemos os 3 ingredientes da Bíblia: a fé, a crença e a esperança. Ela não desistiu de Deus, ela não desistiu das coisas de Deus. Mesmo assim, ela continuou fiel ao casamento, porque ela cria, ela agia baseado naquilo que ela cria. E ela acreditava na Bíblia, ela acredita na Bíblia. Ela era uma mulher que aprendeu que o casamento ele é eterno, não se separa. Ele separou, mas ela continuou fiel. Ele fez tudo errado, mas ela continuou certa, continuou na presença de Deus. Passado alguns anos, algum tempo, nós recebemos uma notícia de que o marido dela havia falecido. Eu imagino que Deus escreveu essa história num livro da vida, nos céus, dessa mulher. Por isso ela é um grande exemplo de fé, de uma cristã de fé. E é tremendo isso. Apesar de tanta dificuldade, de tanta dor, de tanta angústia, de tanto medo, de tanta decepção,
mas ela continuou tendo fé, continuou crendo e continuou esperando o tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é perfeito. Louvado seja Deus por isso. Falando de fé, crença e esperança, como eu disse, vamos continuar. Eu queria definir a fé segundo a própria Bíblia. A fé, ela é um substantivo, que significa persuasão, convicção baseada no ouvir. Isso nós vemos lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, a única forma, obviamente, de se obter a fé é ouvindo a palavra de Deus. Mas não é só ouvir a palavra de Deus. A Bíblia está escrito assim, a fé vem pelo ouvir, ok. Mas não é só ouvir. Quantos milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não recebem, não obtêm a fé? Então nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. Então, mas aqui começa, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. A fé, ela vem pelo ouvir as coisas de Deus, o que Deus diz, o que Ele fala, é a palavra dEle. Ok, então nós entendemos isso. Para continuar sobre a definição de fé, nós vamos para Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. E ali nós temos uma definição um pouco mais clara sobre a fé, que diz assim, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aleluia. Aqui nós temos a fé, a crença e a esperança nesse texto. Então nós temos aqui a fé é a certeza de coisas que se esperam. Certezas são fatos. Então nós temos aqui, quando nós cremos em algo de fato. Então nós temos a fé, a crença e a esperança nesse texto. Como eu falei, e a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, nós entendemos lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz que a fé é um dom de Deus. Não vem de vós, diz a palavra. Então, a fé não é nossa, não é um produto nosso. Nós não passamos a ter a fé no momento que a gente quer, no momento que a gente acredita, que acha que vai ter fé. Não, não é assim, não funciona assim. A fé, ela é de Deus. Ela vem de Deus, é um dom dele. E para a gente receber a fé, a única maneira é conhecer Deus. E não somente isso, porque todos já ouviram falar de Deus. Então, ouvir, como eu falei, e a própria Bíblia diz, as coisas de Deus não quer dizer que você vai obter fé. Mas nós precisamos primeiro ouvir, conhecer pelo ouvir Deus e reconhecer. E aí aqui está o segredo. Reconhecer, o que é reconhecer? É aceitar. É colocar no nosso coração as coisas de Deus. Logo, quando nós reconhecemos Jesus Cristo, a obra que Ele fez na cruz do Calvário, para salvar a humanidade, quando nós entendemos, nós cremos que Ele é Deus, que nós o reconhecemos como Salvador da nossa vida, nesse momento, o aceitamos, Ele entra no nosso coração. Então, a fé, como é dele, ela vem e entra no nosso coração. Neste momento nós passamos a ter fé. Louvado seja Deus. Aleluia. Continuando com essa definição, lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 23, eu quero ler aqui com os irmãos. No capítulo 11, no versículo 23, diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Está vendo? Nós temos aí
A fé, olha só, aqui está novamente a fé, a crença e a esperança. Está vendo? Então, ele diz, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te, para dizer para o monte, erga-te, você precisa ter fé. Você não vai falar para a sua dificuldade, para o seu problema, se você não tiver fé. Você precisa ter fé e dizer para o seu problema, erga-te e lança-te no mar. Não importa qual é o tamanho do seu problema. Você vai dizer isso, se você tiver fé no seu coração. Porque a fé é do tamanho de Deus. A fé que você tem é do tamanho de Deus. Deus é do tamanho da sua fé. E a fé, como é dele, é dele. Se você disser isso, você vai colocar a fé em ação. E se você vai colocar a fé que você recebeu de Deus em ação, você está colocando Deus em ação. Como que eu vou duvidar de que Deus vai agir? Olha o poder de Deus. Então, é assim que funciona. Ele diz assim, se alguém, olha, se disser, se em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então aí está novamente a esperança, assim será com ele. Nós vamos, pela fé, colocar Deus em ação, crer, obviamente, e esperar o tempo de Deus agir. Essa mulher fez isso. Ela fez tudo isso. Ela cria nisso. Ela acreditava nisso. E Deus agiu na vida dela. Louvado seja Deus. Ok? Porque a fé, ela é sempre presente. É agora. A fé é crer ou acreditar que já recebeu antes da manifestação física. É assim. A fé é assim. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, continuando com a definição de fé, está escrito assim: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Novamente está aí a fé, a crença e a esperança. Nós precisamos dessas três coisas ligadas, juntas, para as coisas espirituais acontecerem, se manifestar na nossa vida fisicamente. Nós precisamos colocar isso em ação. É dinâmico isso. Amém? Crença. Crença é um verbo que significa sendo persuadido, tendo convicção. Novamente em Marcos, no capítulo 11, no versículo 23 e 24, diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. No versículo 24 diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Está vendo? Olha aí o que diz. Ele diz assim, ó: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Será que é assim que funciona? Será que nós oramos, eu tenho fé, eu coloco a minha fé em ação, eu oro e já acontece? Mas ele diz, crede que já recebestes. Isso é promessa de Deus. Então, eu tenho que crer que eu já recebi. Já se manifestou fisicamente? Não, mas já recebi. Porque Deus é fiel. E aqui está a sua palavra. Então, o seu problema, sua dificuldade, que você estiver passando, creia. Fazendo isso, com a fé que você recebeu, crendo em Deus, espera, ore e espera que Deus vai agir. Crença é um verbo que significa sendo persuadido, tendo confiança. Crer significa ação.
Fé é um substantivo. Crer é um verbo gerando ação. Se o que você crê não for seguido por ação, então não há fé. E isso provavelmente não vai produzir nada. Então, fé, crença e esperança. Nós falamos já sobre fé e sobre a crença. Vamos falar sobre a esperança. A esperança relaciona-se com o não visto, e sempre refere-se ao futuro. A esperança estabelece a meta para a fé. A esperança abre a porta para que a fé possa ter uma substância. A esperança, por sua vez, não tem substância, mas a fé tem que ter esperança para produzir efeito, viu? Então, essas três coisas estão na Bíblia. Nós precisamos entender isso para que ela funcione na nossa vida. Então, a fé, ela precisa ter a esperança para produzir efeito. Deus, Ele espera de você que você espera nele e acredite que isso vai funcionar. Aleluia! E vai funcionar. É desse jeito que Ele espera que nós esperamos. Aleluia! Pela fé. A esperança fala assim, ó. Eu creio que vou receber a cura. Ela sozinha. Mas dessa forma, ela vai estar sempre no futuro. Ok? Provavelmente a gente não vai receber coisa alguma. A fé, por outro lado, diz assim, creio que recebo a cura agora. A fé é de Deus, como já disse. Vem dele. Então funciona. Acontece. Então nós veremos a manifestação do poder criador de Deus. Eu tenho muitos exemplos. Eu, por exemplo, tenho muitos exemplos. Recentemente, tive o exemplo da Alzira, da minha esposa. 11 dias internada. 6 dias em coma. O primeiro dia que ela ficou em coma, entubaram e colocaram... Ela estava dependente 100% do aparelho. Quando eu fui conversar com o médico no boletim do dia, ele disse para mim, nós não temos mais o que fazer. Em outras palavras, só Deus. Ele não disse isso, mas eu sabia que era assim. Quando ele disse isso, eu falei, bom, a ciência acabou os seus limites. Mas onde acaba o limite humano, começa o de Deus. Então agora é hora de Deus agir. Coloquei a fé, crendo, a crença, e esperei o tempo de Deus. Foi um momento angustiante. Eu, como homem, sofri. Como homem, eu chorei. Eu fiquei abatido. E passou pela minha cabeça que eu não haveria mais. Mas eu tinha que esperar o tempo de Deus. E o que aconteceu? Deus foi agindo. No 6º dia, no boletim médico diário, ela só foi melhorando. Mas quando eu cheguei, o médico disse, olha, nós vamos destubá-la, né, amanhã. Mas os rins não estão funcionando e ela vai demorar de 5 a 6 meses, através de remédios, para o rim funcionar. Eu olhei para o médico, era um outro médico, eu disse, não, doutor. Se Deus fez esse milagre na vida dela, Deus não faz nada pela metade. Deus faz a obra completa. Tudo que Ele faz é perfeito. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu disse, para o médico. Pode destubá-la. E ela não vai precisar de remédios. Porque os rins delas vão funcionar assim que o senhor tirar o tubo.
No dia seguinte eu fui novamente para lá e quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Era um outro médico, eles trocavam os plantões. E o médico falou que tinha destubado e ela estava melhor. E eu perguntei para ele a primeira coisa, eu falei, doutor, e os rins dela, como está? Ele disse, tá bem, está funcionando. Deus é assim. Eu tenho a fé que eu recebi dele, eu coloquei Deus em ação. Porque quando a gente coloca a nossa fé em ação, a fé não é nossa, a fé é de Deus, logo você coloca Deus em ação. Então você crê, e você espera, e vai acontecer na sua vida. Deus vai agir assim, é dessa forma. Lá em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, nós entendemos que a fé, ela está aqui nas Escrituras, como nós lemos, mas aqui é uma definição um pouco mais clara. Ele diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Está aí, está na Bíblia. A fé, a crença e a esperança estão aí na Bíblia. Mais um texto que eu queria ler, está em Romanos também, no capítulo 8, voltando um pouquinho, no capítulo 8, no versículo 18 até o 25. Diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança, aleluia, de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, num só tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação. Não é diferente comigo, nem com você. Nós sofremos angústias, gememos até agora. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflição. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, tá vendo? Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aguardando, esperando, irmãos. No versículo 24 ele diz, porque na esperança fomos salvos. Já fomos salvos, na esperança, num tempo futuro, mas nós já fomos salvos. Mas estamos esperando. Mas nós já fomos salvos. Essa é a fé. É Deus que prometeu, vai cumprir. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A história daquela mulher. Louvado seja Deus. Fé, crença e esperança. Tem um exemplo. O exemplo do agricultor é bastante oportuno, pois ele demonstra muita perseverança, aguardando pacientemente as chuvas para conseguir abundantes colheitas. O agricultor espera com paciência pelo fruto, mas isso é precedido pelo ato de plantar a semente. Pois se não houver esforço no plantio, não adianta nada esperar a colheita. Portanto, perseverar até o fim é algo que impõe atitude dinâmica e eficazes. E para encerrar, eu queria ler com vocês o livro de Isaías no capítulo 43. Aleluia, glória a Deus. No versículo 10, 11, 12 e 13, diz assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Nós somos testemunha de Deus. Como é que nós vamos testemunhar de Deus se nós não temos o que testemunhar? Eu tenho muitos testemunhos. Eu falo daquilo que Deus fez na minha vida. Eu acabei de dizer aqui, tenho testemunho do milagre de Deus, que Deus fez na minha vida, na vida da Alzira, na minha família. Então nós somos testemunhas de Deus. Você é uma testemunha de Deus? Nós precisamos ter fé,
acreditar e esperar, se nós agirmos dessa forma, colocarmos tudo isso em prática, certamente nós vamos testemunhar os milagres de Deus na nossa vida. E diz assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Somos testemunhas de Deus. Estamos testemunhando daquilo que Deus fez na nossa vida. No momento é de choro, de angústia, de temor, de medo, de pavor. Mas se nós guardarmos a fé, colocar ela em ação, certamente nós vamos crer que ela vai agir no tempo dele, tempo de Deus. Não importa o problema, não importa o que você está passando, não importa o medo, não importa nada que estiver acometendo na sua vida. Lembre-se disso. A fé é um dom de Deus. A fé é do tamanho dele. Eu sei que você conhece Deus e sabe que Ele é todo poderoso para cuidar da sua vida, do seu problema. E a salvação já está guardada. A sua história já está sendo escrita no céu, para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Amém? Quero agradecer a Deus por isso. Senhor Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais esta palavra. Obrigado pela revelação. Obrigado, Senhor, por mostrar o teu poder, a tua glória em ação na nossa vida. Não é só de ouvir, Senhor. Assim como disse Jó, eu te conhecia só de ouvir falar, mas os meus olhos te veem hoje. Vê porque vê o teu agir. Vê porque vê a tua glória, Senhor, a manifestação do teu poder. Oh Pai, na nossa vida, ainda, Senhor, que parece que o fim está próximo, mas não. O Senhor disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é por isso, Senhor, que eu te agradeço. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus por isso.